Ouviremos agora o professor Paulo Henrique Falco Ortiz, representante do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. O expositor é mestre em Gestão de Organização pela Universidade Metodista de São Paulo e professor de pós-graduação em Gestão de Pessoas, Gestão de Negócios e Gestão Estratégica do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. O senhor dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer, primeiramente, a essa corte abrindo esse espaço, especialmente ao excelentíssimo presidente João Oreste Dallazen, essa oportunidade de representar aqui uma entidade que defende os trabalhadores de um setor tão estratégico e relevante para o desenvolvimento do nosso país, que é o setor elétrico. Na minha fala, eu tenho 3 pontos que eu acredito que sejam bastante relevantes também para se discutir aqui. Um deles já foi bastante debatido, que fala sobre o processo de terceirização e a precarização do trabalho. Um outro ponto são os impactos sociais desse fenômeno. E o terceiro e último fala da complexidade do setor elétrico. Bom, no que já foi falado e as pesquisas nos mostram claramente, nós temos 2 grandes motivos que levam à terceirização. Isso na visão dos empresários. O primeiro grande motivo diz respeito, no que já foi debatido bastante ontem, à produtividade, qualidade, inovações tecnológicas. E um segundo, que nós podemos também avaliar na visão dos trabalhadores e dos empresários, que fala um pouquinho sobre a redução de custos, né, que levam a essa precarização. Bom, segundo o levantamento do DIEESE, nós podemos observar, então, que dentro desses motivos, os principais, na visão dos próprios empresários, diz respeito a enfraquecer a organização dos trabalhadores e ludibriar também ações sindicais ou as conquistas sindicais. E mais um pouco ainda, na visão das empresas, podemos ver a redução do quadro direto de empregados como um grande motivo, um novo relacionamento sindical, ou seja, aquele primeiro discurso que fica evidente de produtividade e de qualidade é uma grande falácia. Na verdade, o que eles buscam, de qualquer forma, é um processo que leve à descentralização da força do trabalhador e a essa precarização que, de qualquer forma, alcança também o sistema das relações de trabalho. Então, o processo de terceirização mais encontrado nessa visão é aquele que evidencia, de qualquer forma, a desestruturação dessa força de trabalho. Se a gente fala em precarização, já debatemos bastante sobre isso, mas vale a pena ainda relembrar alguns dados. Segundo o próprio DIEESE, e isso em qualquer setor, com 40 empresas que eles levantaram, olha só, 67,5% da terceirização pagam salários inferiores ao do contratante. 72,5% têm benefícios sociais menores que a da contratante. E 32% das terceirizadas não fornecem equipamentos de proteção, os EPIs. Então, fica ainda mais evidente e claro também que esse processo de terceirização tem, sim, na visão dos empresários, uma redução, como já foi colocado, de custo, e esse custo, ou essa redução de custo, leva a essa precarização do trabalho. E qual que é o impacto social disso tudo, então, que nós podemos obter, se fizermos uma boa análise, um bom diagnóstico? O processo de terceirização também é um movimento contrário à conquista da cidadania. E é aí que a gente precisa discutir um pouquinho. Esse impacto social, ele interfere num todo no nosso país. E isso é importante ser levado a cabo quando a gente se fala em processos de terceirização, e a terceirização ainda mais num setor tão relevante quanto esse. Nesse impacto social, a cidadania que nós estamos conversando, ele vai mais além quando a gente coloca que essas pessoas ficam à margem da sociedade e são colocadas de tal forma que não conseguem alcançar algo que é direito de todo cidadão. Nós estamos falando aqui numa Constituição, nós estamos falando em algo muito maior. Se a gente colocar aqui alguns autores que também trazem ideias que podem corroborar com o que a gente está falando, vocês vão verificar, de alguma forma, que, para a existência da cidadania, se faz necessário lutar por seus direitos. E lutar por seus direitos é feito aonde isso, gente? Na fábrica, no sindicato,
E isso está sendo colocado de lado a partir do momento que eu afasto esse cidadão. A partir do momento que eu faço com os trabalhadores com que eles não participem dessas atividades, que é o processo de terceirização. Quando eu fragmento, então, esses trabalhadores em várias empresas, eu tiro essa força e esse direito que é do cidadão. Se a gente também for verificar um pouquinho mais o que fala a Carta de Direitos da própria ONU, que fala direito de ter uma vida digna de ser homem. Bom, necessitamos defender, então, né, o quê? Um trabalho digno. E esse trabalho digno só conquistamos com as empresas que não fazem terceirização, as empresas que não praticam esse processo. A organização dos trabalhadores, ela fica, então, afastada dessas conquistas sindicais, e esse direito digno de ser homem também não fica visando ou evidente num processo de terceirização. Aí, se a gente quiser ainda apontar e levar isso mais profundamente, como já foi falado, então eu volto aqui a discutir essa visão, nós temos ainda processos de terceirização que levam, então, a uma escravidão. Há um processo que a gente já evidenciou muito, o caso da Zara, que já foi comentado, e também da Nike, que aqui foi muito falado como gestão de marca, e a gente trabalha com gestão, né, empresarial, e verifica mesmo, existem empresas que trabalham como a Nike com gestão de marca. Mas aí, meus amigos, essa gestão de marca tem um preço muito alto. Né? A Nike, realmente, ela vai buscar em outros países, né, um custo muito baixo para a produção dos seus artigos, que são vendidos de forma bastante cara, né, dentro do nosso mercado. E isso tem um custo, por quê? Porque eles vão buscar exatamente pessoas enfraquecidas socialmente. Né? E aí, aonde que nós precisamos pegar? Essas pessoas não têm condições alguma, se não tiver por trás um grupo de trabalhadores reunidos para se defender. Dependendo do setor, recebem até 1/10 do valor pago para a empresa contratante. Então, isso é cruel demais para que a gente não coloque em discussão. Eu coloquei aqui somente uma foto para ilustrar o caso da Zara e lembrar dessa gestão de marca. E uma coisa que eu também acho bastante relevante e provocá-los para um pensamento, que é um pouquinho do antagonismo social. Né? Existe isso na gestão, quando a gente vai falar em gestão empresarial, algumas filosofias que precisamos discutir e levar a cabo. Empresas do setor elétrico, né, elas defendem em sua política de gestão, né, coisas muito fortes, que valem realmente para o mercado empresarial e para a sociedade. Por exemplo, falam em sua missão que elas atuam de maneira segura e socialmente responsável. Falam também que elas pretendem ser respeitadas e admiradas pela excelência do serviço prestado e constituir em um ótimo lugar para se trabalhar. Valorizam, isso são as suas cartas de valores e princípios, que segurança é em primeiro lugar e sempre buscar a excelência diante de outros valores. Bom, atuar de maneira segura e socialmente responsável se mostra contrário ao processo de terceirização que a mesma pratica, levando pessoas à mutilação e, em último caso, à morte. Trabalhadores terceirizados, e como já foram comentados aqui da Light, roubam fios da rede elétrica. Se a gente for analisar isso em gestão empresarial, com os últimos acontecimentos de fusões, aquisições, uma coisa que é bastante batida é a cultura que tem que ser defendida. E quando a gente faz um processo de fusão e aquisição, precisamos tomar muito cuidado com essa cultura, porque ela não pode se perder em nenhum momento. A empresa que está adquirindo a outra, ela se preocupa muito com isso. Por quê? Porque essa cultura pode conflitar em algum momento e isso levar a uma perda muito grande. E quando a gente fala em terceirizar, então, essa cultura tem que ser levada com muita seriedade. E, nesse caso, fica evidente que essas pessoas das empresas terceirizadas não estão alinhadas nem com a cultura da empresa e muito menos com a sociedade. Porque quando elas roubam fios da empresa, elas estão roubando também o nosso patrimônio, que não deixa de fazer parte da sociedade. As empresas terceirizadas não trabalham também de forma segura e nem levam
segurança também à sociedade, colocando muitas vezes em risco a própria vida. As empresas falam na sua carta de princípios em ser socialmente responsáveis. Como uma empresa que não se importa com a forma como seus empregados indiretos são tratados, colocando em risco famílias que dependem da sua força de trabalho, pode se julgar socialmente responsável. É contraditório. Segurança em primeiro lugar. Terceirizar serviços complexos de energia elétrica não coloca também a segurança em primeiro lugar. Morte no setor elétrico fica 47,5% para os terceirizados contra 14,8% para os trabalhadores da própria empresa. Isso não é tratar a segurança em primeiro lugar. Buscar a excelência, como elas colocam também nos seus valores empresariais. Aí, se pegarmos, então, o sistema de gestão de ouvidoria da ANEEL, e percebemos ali o aumento que teve de 2005 a 2008, que é o mesmo aumento que obteve também o processo de terceirização no setor elétrico, nós tivemos 134% de aumento em reclamações. Que isso significa o quê? Também que não estou buscando excelência nos meus serviços. E aí eu tenho um grande paradoxo, então. De nada valerão estratégias de organização do trabalho, como já foi dito aqui, buscando competitividade, inovação tecnológica, se essas não estiverem acompanhadas de políticas e práticas de gestão de pessoas, valorização humana e respeito pela sociedade. O que se vê, então, com a terceirização desse setor, empresários preocupados somente com a sua lucratividade, deixando a população em risco. E aí ainda temos o terceiro ponto, que falamos do compromisso com a sociedade. Quando a gente fala em terceirização, não podemos deixar de lado, num setor como o setor elétrico, o compromisso com a sociedade. Quando se terceiriza, a percepção de cliente final muda, ou seja, a empresa terceirizada não entende que o cliente final dela é o mesmo da empresa contratante. Para a empresa do setor elétrico contratante, o seu cliente final somos nós, os consumidores. Para a empresa terceirizada, o seu cliente final é a empresa contratante. Então, aí nós temos um grande conflito de interesses, uma inversão de valores, que também precisa ser discutido. Essa percepção alterada, ela impacta diretamente no consumidor e na sociedade. Na terceirização, se transfere a responsabilidade do serviço para um terceiro, e esse não tem compromisso direto com o consumidor. Prova disso é o que nós acabamos de ver daquele levantamento da ANEEL, de 134% de aumento em reclamações no setor elétrico. Bom, o setor elétrico, gente, exige cuidado. Vocês já viram bastante aqui falando sobre a complexidade desse setor. Não é tão simples assim lidar com alguns sistemas desse setor. E é um serviço público, de concessão do Estado, de importância estratégica para o desenvolvimento do país. Bom, se ele é um serviço público de concessão do Estado, eu entendo que ele privatizou e essas empresas privatizadas ainda terceirizam. Então, estamos distanciando esse interesse público, pois, dessa forma, quem atende a esse interesse? A terceirizada? Não. A terceirizada defende o seu próprio interesse. E é isso que ela vai levar a cabo. E, para finalizar, empresas, então, como as de energia elétrica, que produzem bens essenciais para a sociedade, não podem terceirizar de forma alguma as suas atividades. E terceirizar é desumanizar, dependendo do setor e da atividade, ainda mais essas relações de trabalho. Presidente, obrigado pela oportunidade, fico à disposição para qualquer esclarecimento e muito obrigado a todos. Agradeço o pronunciamento do professor Paulo Ortiz. Agora, ouvindo o pronunciamento da doutora Cláudia Viegas, representante da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica. A doutora Cláudia Viegas é graduada em Ciências Econômicas pela Faculdade de Economia e Administração, com mestrado e doutorado pela USP de São Paulo, igualmente. A senhora dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Muito obrigada. Boa tarde a todos, excelentíssimo ministro e todos presentes. Agradeço pela oportunidade de fazer essa manifestação nessa importante audiência pública. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que tenho aqui a missão, pela LCA, de compilar em algumas telas um trabalho longo
que fizemos em conjunto com a Abrad e suas associadas e também o Sind Telebrasil. Então, esse estudo aqui ele é para energia e também para telefonia. E foi um trabalho que a gente fez em torno de 6 meses. Deixo disponível em versão completa também o nosso parecer e ficamos desde já à disposição para qualquer esclarecimento. Em início, eu gostaria de dizer, de tudo que eu vi aqui, a relevância que me parece, até como pesquisadora e estudiosa aqui do assunto, a importância de a gente ter sempre um diagnóstico muito preciso para buscar um remédio o mais correto, né? Então, muito se falou aqui sobre a questão de acidentes de trabalho. E acho importante a gente fazer uma leitura dessas estatísticas, porque, sem dúvida alguma, que reduzir acidente de trabalho é o objetivo de todos, né? Não faz sentido nem para quem emprega, nem para o empregador não ter isso como meta primária. Então, ao olhar essas estatísticas que compara terceirizado e não terceirizado, penso ser importante a gente conseguir fazer uma leitura mais aberta possível para comparar os mesmos cargos, as mesmas funções, do terceirizado e do não terceirizado, para daí sim a gente poder concluir se terceirizado está, de alguma maneira, sujeito a mais acidentes de trabalho quando exerce a mesma atividade de um não terceirizado. Isso me parece fundamental para que a gente consiga ter um diagnóstico bem adequado e, aí sim, buscar o melhor remédio para mitigar os problemas encontrados. Até porque o nosso trabalho ele vai abordar contrato de prestação de serviços entre empresas em que a terceirização como relação de trabalho é um pedaço disso. Quando a gente fala de contrato de prestação de serviço, a gente está falando de um modo de organização produtivo que permeia a organização de todos os setores da economia brasileira. Então, aqui a gente está debatendo um tema de fundamental importância para toda e qualquer atividade econômica, dada a maneira como a gente tem um arranjo produtivo hoje na sociedade brasileira, né? É esse o enfoque mais ampliado do nosso trabalho, em que terceirização não pode ser abordado única e exclusivamente como se fosse uma relação de trabalho apenas. Ela tem esse condão, e aparece esse condão na literatura econômica, e aí, até por ser uma visão mais ampliada, não se esgota na literatura econômica, é um tema multidisciplinar, então a gente vai encontrar literatura em sociologia, literatura em direito, literatura em economia, que aborda essa questão de como se dá o modo de organização da atividade, e é por isso que a gente começa o trabalho por aí, olhando esse arcabouço teórico, de onde a gente vai encontrar na teoria econômica, desde Adam Smith, enaltecendo ali questões de como você consegue ter maior eficiência em fazer divisão de trabalho, divisão de tarefa, né? Então, o nosso trabalho está segmentado em 4 grandes seções. O arcabouço teórico ele resgata autores que vão desde Adam Smith até autores mais recentes, que inclusive agraciados com o Prêmio Nobel de Economia, que relatam a necessidade crescente da busca de eficiência. A busca de eficiência aqui é condição necessária para que você tenha crescimento econômico, que se traduz em maior nível de atividade e, consequentemente, em maior postos de trabalho para toda e qualquer economia. Essa é a síntese do nosso trabalho. Então, começando pela definição de terceirização, no nosso trabalho, a definição de terceirização ela se dá assim. A gente está olhando o contrato de prestação de serviços entre empresas, ou seja, os serviços terceirizados, eles são, em geral, serviços altamente especializados, e é por isso que, quando uma firma contrata esse serviço altamente especializado, ela consegue usufruir de ganhos de eficiência e de competitividade. Aqui a gente não está falando da delegação ou de repasse de responsabilidade, a gente não transfere responsabilidade de uma empresa para outra. A gente simplesmente consegue enxergar na contratação de trabalhos específicos a possibilidade da economia operar com um arranjo produtivo que permita a maior economia de escala, economia de escopo. Esquematicamente, como é que a gente enxerga isso? A gente enxerga isso assim. A especialização ela pode se desdobrar em 2 grandes vetores. Um vetor de ganho de produtividade, que se traduz no seguinte: ao olhar uma atividade em sentido mais restrito, você consegue ter economias de escala. Economias de escala significa que você, no processo produtivo, é capaz de fazer aquilo de maneira mais eficiente. Economias de escala e economias de escopo, porque você consegue, ao prestar esse serviço para mais de um, transferir esses ganhos em sentido ampliado. Então, quando a gente tem uma prestação de serviço feita com mais eficiência e que não se encerra dentro de uma empresa, ou seja, essa empresa consegue prestar esse serviço para mais de um, para além de você gerar oportunidades de ganho de escala e escopo, você mais facilmente difunde esses ganhos de escala e escopo.
Onde aparecem esses ganhos? Esses ganhos aparecem em termos tecnológicos, por exemplo. E aí não só setores que são altamente movidos por tecnologia, como o telecom. Tecnologia em economia, a gente pode ter um salto tecnológico por uma mudança no modo de operação, por organizar um sistema produtivo de alguma outra maneira. Isso é um salto tecnológico, isso oferece economias de escala. Se uma empresa que presta um serviço especializado, por prestar aquele serviço especializado mais facilmente, consegue dar um salto tecnológico, para além de ela estar mais propícia a isso, ela mais facilmente consegue difundir isso ao prestar esse serviço para outras empresas. A junção desses dois fatores, ou seja, dos ganhos de produtividade e da inovação tecnológica, que a gente chega na eficiência, que se traduz em menores preços e tarifas. Ou seja, a maior eficiência produtiva, ainda mais em setores regulados, que têm regras explícitas de modicidade tarifária, certamente esse ganho de eficiência será compartilhado com todos por meio de preços e tarifas mais módicos. Sem a possibilidade dessa prática, certamente a gente teria preços e tarifas ainda maiores. Preços e tarifas maiores vão afetar a competitividade toda. Então, aqui a gente não está falando da competitividade porque você tem precarização de trabalho, muito pelo contrário. A gente está falando de competitividade por você ter mais eficiência econômica, na maneira como você aloca fatores na economia, na maneira como você difunde processos produtivos mais bem organizados e tecnologicamente superiores de maneira mais rápida. Esse é o ganho de competitividade que se traduz em preços e tarifas menores e que beneficia toda a atividade econômica. Ao beneficiar toda a atividade econômica, a gente gera mais empregos de maneira ampla para todos os setores, né? Os serviços comumente terceirizados, como já foi amplamente debatido aqui, são call center. Aqui a gente está falando de um serviço especializado de venda, atendimento, cobrança e retenção de clientes. Ele tem, sim, atividades muito específicas em termos de tecnologia também, em termos de como é que você faz a contratação, como é que você faz a disposição. A possibilidade de terceirizar call centers faz com que a gente consiga gerar postos de trabalho em regiões em que o nível de atividade econômico é menor. Ou seja, as opções de trabalho formalizado é mais reduzida por conta da diversidade da atividade econômica. Então, dados do próprio Ministério do Trabalho, compilados aqui no nosso parecer, evidenciam que você consegue gerar mais postos de trabalho, são sempre postos de trabalho formais, porque a gente está utilizando bases do próprio Ministério do Trabalho, em que a gente evidencia, primeiro, a caracterização dessas atividades como uma atividade específica, pelo próprio Código Nacional de Atividade Econômica, a CNAE. A gente enxerga isso como um serviço específico e que gera postos de trabalho em diversas regiões no país. Então, se você não permite isso, certamente você vai ter uma redução do nível de atividade econômica, que dá a opção de emprego formal de maneira mais difusa em todo o território nacional. Manutenção de rede, adaptação a novas tecnologias, serviços de tecnologia e informação são outros exemplos de serviços comumente terceirizados por vários serviços. E aqui eles encerram características típicas de um serviço especializado, ou porque ele tem uma baixa especialização, como serviço de copa, serviço de limpeza, serviço de vigilância, ou porque ele tem uma elevadíssima especialização, como, por exemplo, fazer a manutenção num equipamento de alta tecnologia. Então, um transformador na rede de energia elétrica que tenha uma tecnologia muito específica. Você precisa ter um profissional altamente qualificado e treinado para operar aquilo. Se aquilo estiver dentro da empresa, a empresa vai ter que dimensionar aquilo de maneira a operar com capacidade ociosa, dado que a manutenção é sempre um trabalho esporádico. Por ser um trabalho esporádico, é daí que nasce a eficiência econômica de você conseguir contar com esse trabalho especializado na terceirização, porque você consegue trabalhar de maneira otimizada. Ou seja, eu tenho à disposição um funcionário altamente capacitado, altamente especializado, que é capaz de prestar o serviço na qualidade que as agências reguladoras exigem, porque isso é uma competência que não é transferível a ninguém, ou seja, as concessionárias continuam prestando contas de qualidade de serviços e de tempo de resposta de manutenção e expansão de rede, e isso feito de maneira terceirizada permite que você opere de maneira mais eficiente e, de novo, se traduz em preços e tarifas mais módicos, sim. Ou seja, sem dúvida alguma que preços e tarifas seriam ainda maiores se você não pudesse contar com essa eficiência, né? Em energia, o que a gente tem como mais comumente terceirizados?
projetos que têm serviços esporádicos ou serviços altamente especializados de caráter sazonal, como já foi aqui apresentado na apresentação anterior à minha do Dr. Nelson. Acho que eu não preciso repetir aqui. Em telefonia, tem uma característica principal aqui, que é a questão da tecnologia, ou seja, a gente precisa estar sempre oferecendo serviços de rede, e aí telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, que esteja na fronteira tecnológica. Ao estar na fronteira tecnológica, é necessário que as operadoras estejam muito próximas de quem opera a rede propriamente dito. Então, terceirizar a operação de redes permite que você difunda mais rapidamente essa tecnologia e gere incentivos para que mais tecnologia seja gerada em maior velocidade. É isso que se enxerga em vários lugares do mundo com os serviços de operação de rede e expansão e manutenção da rede também, para todos os serviços. Fundamental, inclusive, para que a gente consiga ter expansão de banda larga, que é serviço de fronteira, de maneira mais rápida e acessível, ou seja, para que o consumidor tenha acesso e condições de uso. Isso é vital. Olhando, então, dada essa razão econômica para que haja esse arranjo produtivo em que a prestação de serviços entre empresas encontra essa racionalidade, a gente passa a analisar o efeito disso no mercado de trabalho no Brasil. A gente percebe uma importância crescente do setor de serviços, que é um indicador de economia madura. Então, se a gente for comparar em nível mundial, o setor de serviços ele aumenta em economias que são maduras. Isso acontece também se a gente for replicar esse padrão mundial para o nosso país. A gente vai ver São Paulo com um aumento do setor de serviços em relação a outros setores, e é isso que faz as economias amadurecerem e convergirem, né? Aqui a gente tem 77 mil estabelecimentos com atividades comumente terceirizadas, classificadas pelo próprio Ministério do Trabalho, que gerou, em 2009, um saldo líquido entre admissões e demissões de quase 94 mil empregos formais. Ou seja, a terceirização não é sinônimo de precarização. Daí a minha preocupação no início de ressaltar a necessidade de termos um diagnóstico preciso para daí buscarmos o remédio adequado. Então, sem dúvida alguma, que reduzir acidentes de trabalho é algo que precisa ser feito. Reduzir precarização, eliminar precarização é algo que tem que ser feito. Mas é importante que a gente não ache que é a terceirização que incentiva, motiva, causa esse fenômeno na economia. Um outro benefício claro da terceirização é esse que eu já ressaltei, e aqui ilustro com números, como é que as taxas de crescimento de emprego formal acontecem de maneira mais significativa em regiões que têm menor diversidade de atividade econômica. Então, o emprego formal terceirizado nas regiões Norte e Nordeste crescem mais do que o emprego formal terceirizado nas demais regiões do país. E crescem mais ainda quando você compara com o emprego formal total. Isso significa que terceirizar a atividade econômica permite gerar postos de trabalho formal em regiões que não estão com a mesma diversidade de atividade econômica que as outras regiões já têm, né? Então, quando você não consegue encontrar isso, você pode ter uma restrição do nível de atividade econômica, inclusive um retrocesso do emprego formal da maneira difusa como a gente encontra hoje. Para finalizar, então, o que o nosso trabalho permite concluir? Que existe uma clara racionalidade socioeconômica em se terceirizar, ou seja, em se fazer contratos de prestação de serviços que objetivam, em última instância, a eficiência. Essa especialização ela traz ganhos para a economia como um todo, porque ela permite que a economia opere com mais produtividade. Operar com mais produtividade é você conseguir produzir mais com os recursos que você tem, ou seja, o nível de atividade cresce. O nível de atividade crescendo, você consegue gerar mais empregos. E, no caso da maneira como está sendo colocada esse contrato de prestação de serviços entre empresas, fica claro que a gente consegue gerar empregos de maneira difusa, ou seja, em várias regiões em território nacional. Você consegue ter mais inovação tecnológica pelo próprio processo de divisão de trabalho. E aí, desde Adam Smith até Douglas North, a gente vai enxergar a racionalidade econômica de se ter maior inovação tecnológica com um arranjo produtivo que permita a especialização. E, para além disso, essa inovação tecnológica ela é mais facilmente difundida por toda a economia, uma vez que a empresa que tenha feito essa inovação consiga prestar serviços para mais de uma e não esteja encerrada dentro de uma única empresa, e aí aquela inovação fica restrita aos muros daquela empresa que inovou. Isso, então, permite a gente expandir a atividade,
com geração de emprego em todo o território nacional. Ou seja, a gente opera com maior eficiência, mais qualidade nos serviços, as empresas são reguladas também por qualidade, com preços e tarifas menores. Isso gera benefício para o consumidor individual e para todo o sistema econômico, uma vez que a gente vai operar com mais eficiência e mais tecnologia. É isso que compõe um vetor de competitividade, porque você opera na fronteira tecnológica e faz com que você otimize os fatores produtivos na sua economia. Então, o nosso principal recado é que essa questão da terceirização seja olhada com esse enfoque ampliado de organização do processo produtivo. É claro que ela tem uma questão de relação de trabalho, mas, sem dúvida alguma, que ela faz parte da maneira como a gente organiza toda a economia no Brasil hoje. Então, agradeço muito a atenção e fico totalmente à disposição. Muito obrigada. Agradecemos o pronunciamento da doutora Cláudia Viegas. Ouviremos a seguir o pronunciamento do senhor Alexandre Donizete Martins. Eletricitário há 30 anos, é o presidente do Sindicato dos Empregados em concessionárias do serviço de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica de fontes hídricas, térmicas ou alternativas de Curitiba, Sindenel. O senhor dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Perfeitamente. Meus cumprimentos ao presidente, ministro João Orestes Dallazen, em nome de quem? Cumprimento a todos os ministros, autoridades presentes e ao distinto público. Louvo a importância histórica do TST ao abrir suas portas à sociedade a fim de construir democraticamente um marco jurisprudencial relativo ao processo de terceirização. Com tal espaço, a gestão desse tribunal, mais uma vez, contribui para a efetivação dos valores constitucionais mais caros à sociedade brasileira, mostrando seu compromisso inarredável com a democracia e com a defesa da dignidade do trabalhador. Trabalho no setor elétrico há 30 anos. Desenvolvo minhas atividades na empresa no setor de geração e transmissão de energia. Sendo necessário, no dia a dia de minha atividade, trabalhar de forma coordenada com todos os setores que compõem o sistema para o fornecimento da energia elétrica, setores de geração, transmissão e distribuição de energia. Como as apresentações anteriores já abordaram as questões de estudos no setor energético por profissionais renomados e especializados, optei por dar um testemunho como trabalhador que vivencia diariamente a rotina no setor elétrico há 30 anos. Eu vou procurar passar uma visão simplificada do setor elétrico nacional, para que a gente, a partir daí, possamos ter uma visão do que ocorre hoje e do que pode ocorrer na medida que o setor for terceirizado. No Brasil, o sistema adotado é o SIN, Sistema Interligado Nacional. Com tamanho e características que permitem considerá-lo único em âmbito mundial, o sistema de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional é formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados, localizados principalmente na região amazônica.
A operação do sistema elétrico brasileiro, de forma interligada, proporciona uma série de vantagens, tais como ganho em energia firme, energia mínima, que permite uma operação contínua das plantas hidrelétricas num período de tempo. Minimização de riscos de interrupção no suprimento de energia, devido ao fato da manutenção de reservas energéticas para suportar períodos de baixa hidrologia. Manutenção de níveis adequados de confiabilidade da rede elétrica. Utilização de energia hidráulica disponível em outros pontos do sistema, de maneira a diminuir os custos operativos e reduzir os preços da energia elétrica para os consumidores. Bom, falando em sistema, não posso deixar de abordar os profissionais responsáveis pelo controle do sistema interligado brasileiro, os operadores que trabalham em despacho de carga, centros de operação do sistema, subestações interligadoras e de distribuição. São profissionais especializados, que levam anos na atividade e em treinamento para desempenhar suas funções, pois o controle, em âmbito nacional, dos vários níveis de tensão de geração, transmissão e distribuição de energia, e as ocorrências de desligamento de equipamento devido a acidentes, ou para determinar estratégia do controle preventivo corretivo, ocorrem em tempo real. Hoje, a situação desse controle operacional já é grave, pois centenas de subestações importantes no país que garantem a qualidade, confiabilidade e segurança do sistema elétrico tiveram seus postos de trabalho extintos. Isso ocorreu em nome de uma automação, que, na realidade, nada mais é do que você fazer um acompanhamento e comandar à distância essas unidades. Isso é extremamente preocupante para os consumidores de todo o país. E a situação pode ficar ainda pior. Como o sistema é interligado e uma ocorrência em determinado local pode afetar a todos, como os senhores ministros já tiveram a oportunidade de presenciar recentemente em um blackout ocorrendo em Brasília, nós que trabalhamos no sistema, no dia a dia, percebemos que estamos muito próximos de ter um blackout no Brasil de dimensões sem precedentes em nossa história. Feitas essas considerações iniciais, passo ao tema desta audiência pública. Constatamos que a terceirização nas empresas do setor elétrico diminuíram os índices de satisfação e confiança dos consumidores. O que se mostra é um atendimento precário e sem qualidade. Tanto no atendimento direto ao cliente para orientação, quanto nos serviços em rede elétrica, transformadores e subestações de energia. Apresento aos senhores ministros o exemplo do teleatendimento ou call center. Quando o call center é terceirizado, e há pouco foi comentado, você ter uma grande sala e ter centenas de jovens trabalhando nesse call center e atendendo o setor elétrico e vendendo lá o tiquezinho para o cinema, ou atendendo as questões do cartão de crédito, entendemos que essa situação ela não pode e não deve ocorrer no setor elétrico, pois haverá demora no atendimento, dificuldade para identificar o problema e dar a orientação adequada ao consumidor.
Isto, evidentemente, numa situação como essa, acontece por a falta absoluta de entendimento do que é o fornecimento de energia. Eu quero destacar um caso de uma empresa do Paraná, a Copel. A Copel é a maior empresa do Estado, com geração, transmissão e distribuição. Uma estatal de energia que possui quadro de teleatendimento próprio. Esses profissionais são bem tratados, bem treinados e qualificados, de modo que as informações e orientações são eficientes, o que resolve algumas das situações vividas pelo consumidor, evitando o deslocamento das equipes de rotina ou de plantão que ficam disponíveis para atuação rápida em eventos gravosos. Outro exemplo que desejo trazer para a análise dos senhores ministros é o caso de leituristas, que também há pouco foi comentado que pode-se terceirizar. Também trago um caso do Sul, caso recente, em que boa parte desses profissionais foram terceirizadas. Ocorre que a empresa que ganhou a licitação iniciou sua atividade, fez um trabalho de treinamento bastante rápido, tá? E levou esses profissionais para a sua jornada, para a sua rotina de trabalho. O que ocorreu é que eles não conseguiram fazer frente à necessidade dos milhões de consumidores no Estado do Paraná. Qual foi a decisão, então, tomada? Simplesmente, aquele dono de empresa orientou esses empregados a não se deslocarem até a casa do consumidor, até a indústria, até o comércio. O que eles fizeram? Simplesmente fizeram leituras à distância, a esmo. E as coisas ocorreram por uns 2, 3 meses, até que os consumidores perceberam isso. E o prejuízo para a empresa foi muito além do prejuízo financeiro. Arranhou a imagem da empresa. Uma empresa que tinha uma imagem muito bem quista, né, pelos paranaenses. E o que ocorreu? Aquele empresário que tomou essa atitude, né, que fraudou os consumidores, que fraudou a empresa, simplesmente desapareceu. Sumiu. Aqueles empregados que trabalharam para ele ficaram sem salários. Tá? E a empresa teve que ressarcir os consumidores, mas as leituras deveriam ser feitas. As rotas, né, devem ser percorridas para que se fizessem as leituras necessárias. Quem, até hoje, até esse momento, está fazendo frente a essa necessidade são os trabalhadores contratados da empresa. Tá? Os trabalhadores que prestaram concurso para trabalhar nessa estatal. Hoje eles trabalham além da jornada normal, além daquela rotina normal de trabalho. Fazem hora extra diariamente e trabalham fins de semana, inclusive feriados. A empresa está buscando agora, pretende não terceirizar mais essa atividade, vai buscar no mercado, vai primarizar. Então, esse é um exemplo também dessa situação da terceirização. Quero também apresentar outro exemplo para os senhores ministros relativo ao atendimento de emergência em redes. Quando há falta de energia em um bairro ou município, o atendimento preciso é muito importante. Trata-se de um atendimento que deve ser realizado no menor tempo. Quando o atendimento é feito por um terceiro ou terceirizado,
a coordenação se torna muito difícil em face de dificuldade de entendimento do atendente terceirizado nas questões técnicas e operacionais coordenadas pelo centro de controle. Sempre que há uma falta de energia, seja num bairro, seja um município ou uma cidade, se deslocam várias equipes. E a situação, nesses momentos, né, em geral, tempestade, uma situação, principalmente à noite, precisa ter um cuidado muito grande para se evitar os acidentes e, efetivamente, para retornar com o fornecimento de energia. Nós, em determinado momento, ficamos sem energia em nossa residência, em nosso escritório, ou comércio, indústria, nós sabemos o que é isso. Agora, a situação lá, com esses trabalhadores, é muito pior. Nada está funcionando. Nem semáforo, não há luz, e ele tem que identificar, procurar identificar esse defeito, né, e realizá-lo no mais breve tempo possível. No dia a dia de minha atividade como eletricitário e sindicalista, tenho a seguinte impressão do que sente o trabalhador terceirizado. Este quer a oportunidade para integrar os quadros próprios da empresa, do setor elétrico, obtendo a segurança e os benefícios da categoria. No entanto, na triste situação que se encontram, sabem que a qualquer momento que o serviço diminuir, serão demitidos. E não raras vezes, para receberem o que lhes é de direito, têm que buscar o judiciário. Enquanto o processo segue seu curso, algumas empresas deixam de existir. Os trabalhadores terceirizados sentem-se como trabalhadores de segunda classe. Dou como exemplo que eu vi ontem de um eminente representante do patronato brasileiro nesta audiência. Afirmou o seguinte: há contrato em que a contratada serve um trabalhador para a empresa tomadora e outros em que se servem vários trabalhadores. Ora, poxa vida, trabalhadores não podem ser servidos. Isso é sintomático da visão que muitos têm hoje dos terceirizados. Como já disse o deputado Vicentinho e outros expositores, trabalhadores invisíveis, sem nome, de segunda ou terceira classe. E aí, lembro-me da luta que ocorreu na África do Sul para acabar com o deprimente regime do apartheid. Não seria o tratamento dado hoje pela sociedade brasileira aos terceirizados uma nova e criativa forma de apartheid pelo capital? Vamos pensar a respeito. Nossa luta não é contra o trabalhador terceirizado, mas sim contra esta forma de precarizar o trabalho, seja com contrato temporário ou de subempreitada. Sabemos que a terceirização é uma modalidade de contrato precário que fragmenta o direito e precariza a situação dos trabalhadores terceirizados. Além disso, o índice de acidentes envolvendo os trabalhadores terceirizados é estarrecedor. Há pouco, senhores ministros, foi apresentado aqui pelo colega anterior, que demonstrou que houve 75 acidentes com mortes de seres humanos, né, pais, mães, irmãos, irmãs, filhos. Muitos desses, a única fonte de renda de uma família, mas que tiveram o profundo azar de serem terceirizados no setor elétrico em 2010. E aí, sinceramente, temo qual será o número de óbitos de trabalhadores terceirizados no setor elétrico em 2015, senhor ministro, caso o projeto de lei do deputado Sandro Mabel seja aprovado no Parlamento brasileiro. Encerrando, eu gostaria de apresentar uma breve conclusão. Por tudo que já foi explanado anteriormente, com olhares para a segurança do trabalhador, para a humanização das relações de trabalho, para o direito da população de ter um serviço público de qualidade e também
para a complexidade do setor, consideramos que não se deve ser admitida a terceirização no setor elétrico. Muito obrigado a todos.